Boa noite, pessoal. Mais um culto pregado aqui através da internet. Espero ser o último, né? Domingo que vem, com a graça de Deus, estaremos juntos, cultuando a Deus e orando e louvando o Senhor Jesus Cristo, tá bom? Tenha mais um pouquinho só de paciência, assim como eu também preciso ter, para a gente então se encontrar lá no contexto da Vila Elisa, do templo, da capela nossa lá, tá bom? Então já estaremos lá, com a graça de Deus. Mas falando disso, a semana passada tivemos uma mensagem bem interessante e uma pergunta também bastante intrigante que o Tisa deixou no ar para nós pensarmos um pouco. De que maneira, de que forma é o meu servir a Cristo? Foi para pensar durante a semana toda e tomar decisões interessantes, né, na nossa vida sobre ao responder então essa pergunta que ele deixou no ar. Hoje, completando essa ideia, me veio um texto, na verdade o texto não, me veio o título da mensagem também um tanto intrigante, que é necessário morrer para dar frutos. Nós vamos dar sequência naquilo que o Tisa parou, em João 12, 19. A gente entra então em João 12, de 20, e nós vamos hoje até o verso 36, com esse título: é necessário morrer para dar frutos. Eu vou dizer uma coisa bem séria para vocês. Eu confesso que esse título me deixou assim um tanto intrigado, sabe? E ao perceber o contraste que eu acabei escrevendo, é necessário morrer para dar fruto. E o quanto isso aí está ligado com nós. Então eu me perguntei, como assim morrer para dar frutos, né? Aí na minha cabeça passou algo parecido com isso. Uma vez morto, acabou. Enterra e para lá fica. Se perguntar para vocês como é que fica esse termo morrer na cabeça de vocês, eu acredito que vai ser mais ou menos do mesmo jeito. Então eu gostaria de trabalhar bem essa ideia, vindo para o texto, dizendo assim para vocês que nesse texto de 20 até 36, a gente encontra com os movimentos finais da vida de uma pessoa, onde essa pessoa expressa nas suas últimas palavras, suas últimas declarações mais contundentes. Declarações que chegam a impactar aqueles que as ouvem. Declarações que deixam chocados o coração daqueles também que as ouvem. Por isso, podemos dizer que somos em conjunto desafiados a decidir-nos diante as ações e declarações do Salvador do mundo, Jesus Cristo. No meu ponto de vista, vai ser muito importante observar alguns detalhes dentro desse ensino que Jesus nos deixou. João 12, né? João 12, de 20 até 36. Tem alguns detalhes, eu quero tentar detalhar um pouco, então tentar assim, eu redundei, né? Detalhes, tentar detalhar, mas tentar esmiuçar um pouco mais. Como, por exemplo, o primeiro detalhe a gente vê aí no verso número 20, né? A chegada de alguns gregos, ou seja, os gregos foram foram procurar Jesus. E os gregos eram conhecidos por seu interesse em conhecer novidades relativas à filosofia também quanto à religião. Atos 17, 18 a 21, a gente vai encontrar ali a curiosidade dos gregos em relação ao discurso de Paulo lá em Atenas, onde eles ficaram assim muito curiosos com uma doutrina nova, com um ensino novo, né? E até chegaram a chamar Paulo ali de tagarela. E assim,
esses que foram até Jerusalém e que foram querer encontrar com Jesus, possivelmente eram gregos recém-convertidos. E eles foram então em busca de adorar o Senhor. E não foram gregos apenas investigadores disso ou daquilo. O segundo detalhe, então, seria essa investigação, seria sobre a ressurreição de Lázaro, dos versos 21 a 22. O que acontece aí? Os gregos certamente ouviram falar sobre esse grande, esse maravilhoso milagre sobre a ressurreição de Lázaro, que está lá no verso 18. Acontece que gregos, de maneira geral, de uma forma filosoficamente, não aceitavam a ressurreição. E por entenderem, eles achavam que o corpo nosso, então, é o caixão da alma. Ou seja, uma vez morreu, enterra e acabou tudo. Eles queriam conhecer Jesus, por isso, então, eles procuraram por Filipe, uma vez que esse nome Filipe tinha origem grega. E Filipe, por sua vez, para não estar sozinho, procura por André. André tinha uma certa experiência em conduzir pessoas até Jesus Cristo. Bem, uma vez visto isso, chegado até Jesus, o interesse dos gregos, Jesus então dá uma resposta. E a resposta de Jesus, ela é bem assim, bem objetiva. No verso 23, ele fala que ao invés aí de recebê-los, para satisfazer a curiosidade dos gregos, Jesus, na verdade, tinha outra prioridade que exigia dele uma atenção especial e completa, que a gente vai ver sobre essa prioridade já já. Então respondeu Jesus, que aqui é a prioridade dele: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ou seja, é destacado aqui que a glória de Jesus vinha somente através da morte dele. E é isso aí que ele estava assim, preocupadíssimo por assim, conduzir dentro dele próprio o que ia acontecer. Hoje temos muitas pessoas que se dizem cristãos. Isso não resta dúvida. A gente vê isso comumente em volta de nós, na nossa frente, ali no contexto da vila. Quantas pessoas dizem que são da igreja, por exemplo? Mas que não suportam, pessoas essas que não suportam nenhum tipo de sofrimento, chegando até os rejeitarem. Pessoas essas que repelem, faz esquisito umas orações ordenando que de tal de sofrimento saia dela. E chegam ao ponto de não aceitar qualquer mínimo sofrimento. E dizem ser cristãos. O que eu quero dizer é que com Jesus, isso foi tudo diferente. Ele aceitou a glorificação, estranha que seja, mas ele aceitou. Ele aceitou morrer dando a sua vida por nós. Ainda, olha, isso é tão sério. Aceitou morrer dando a sua vida por nós. Ainda que hoje temos muitos que procuram Jesus apenas por seus benefícios. Também a gente sabe disso. A gente vê muitos que procuram Jesus por querer coisas. Só que tem uma coisa para dizer. Jesus não deseja ser crido como um milagreiro. Ele não deseja ser crido como um curandeiro, ou até mesmo como um Deus que atende os desejos muitas vezes egoístas nossos ou dos seus seguidores. Jesus requer de nós, de mim e de você, a nossa própria vida. Devemos procurá-lo para adorá-lo, para nos entregarmos a ele, uma vez sabendo que ele já se entregou por nós. É bem interessante esse detalhe. Um outro detalhe é que Jesus percebe, então, que está chegando ali a sua hora.
essa resposta objetiva de Jesus no verso 23, é porque ele sabia que a hora de salvar a humanidade estava chegando. E certamente essa atividade merecia a maior atenção dele. Ao invés dele dar atenção ali que seja para uma meia dúzia, ele preferiu dar uma atenção geral, uma atenção para o mundo todo. Com isso, mostrando que a salvação não é só para judeus, a salvação é para todo mundo. Como ele conhecia a mentalidade de seus discípulos e percebia a curiosidade então daqueles gregos, foi que ele respondeu dessa maneira, bem objetiva, que então era chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Um outro detalhe nisso aí está no verso 24, quando Jesus usa uma pequena parábola, a parábola do grão de trigo. É aí que surgiu o título dessa mensagem, morrer para dar frutos. Eu quero chamar a sua atenção um pouco para um detalhe muito forte nessa pequenininha parábola do grão de trigo. Tentam assim, viajar comigo, caminhar comigo no meu raciocínio. Veja, se você preferir, pode fazer isso na sua casa, através de um grão de feijão. É a mesma coisa como se você estivesse usando um grão de trigo. Pensa nisso, morrer para dar fruto. O que acontece nisso? Como isso está ligado fortemente conosco? Se você pega lá um grão de feijão, coloca num lugar úmido, num algodão, por exemplo, no meio de um algodão e bota lá um pouco d'água e não deixa aquilo secar, a primeira coisa que vai acontecer é esse grão inflar, é esse grão inchar. Pensa se já não existe dor nisso, de ir inchando. Pensa no momento em que ele vai romper a pele lá de dentro para o embrião, então nascer. Se também não tem dores ali. Pensa que no momento que nasceu o embrião, que começa a crescer, a semente em si, então morre. Acabou o grão de feijão. Porque daquele ponto em diante, começa a gerar então, começa a vir um pé de feijão. Ou seja, futuramente, vários grãos de feijão serão produzidos através daquele um pé que lá na frente, então, chamamos então de fruto. É isso que Jesus está dizendo, então, para esses gregos, ou dizendo para nós no dia de hoje. E assim, precisa ser transportado para você e para mim, esse mesmo raciocínio. Lá atrás, um pouquinho, a gente viu que há pessoas que dizem que são cristãos, mas não aceitam, não concordam com nenhum tipo de sofrimento na vida delas. No entanto, veja, vem aqui agora eu afirmando que é necessário morrer para dar fruto. Sofrimento terrível, lembra bem o tipo de sofrimento que Jesus então passou na cruz para poder dar a você e dar a mim, por isso é que ele se deu por nós, a vida eterna, que seria essa de crescer depois de dar frutos. É a esperança dele para você e para mim. Então, tem tá tudo ligado com o nosso modo, lá atrás o Tisa pregou, de servir a Jesus. Como é que eu sirvo? De fato eu entendo que eu morri e literalmente morri. O que é morrer em si? O termo morrer, quando você vai para o dicionário, diz que é a interrupção definitiva de um processo de vida, por exemplo, ou de um processo na vida. Ou seja, algo foi interrompido definitivamente. Então, o que vai ser interrompido na sua vida e na minha quando disser o termo você precisa morrer espiritualmente? Eu preciso morrer espiritualmente para depois ter a vida, nascer, né, e dar frutos no sentido de vida eterna que Jesus promete te dar e promete me dar. Como funciona isso? É dessa forma. É então eu morrer para os meus pensamentos egoístas, para os meus pensamentos, inclusive para as ações que estão declaradas lá em Gálatas, capítulo 5,
verso 19 a 21, onde Paulo declara que as obras da carne, ou seja, aquilo que é pecado na vida, que é conhecido por causa da produção da carne, é prostituição, é impureza, é lascívia, é idolatria, é feitiçaria, é inimizade, é porfias, é ciúmes, é iras, discórdias, dissensões e facções. É inveja, é bebedice, é glutonaria e essas coisas que são semelhantes a tudo isso, nada disso tem a aprovação por Deus. Nada disso tem o gostar de Deus em si na nossa vida. E é sobre isso que eu digo, espiritualmente, precisamos morrer deixando tudo isso para trás. Muitas vezes um nervosismo desnecessário e assim por diante, quantos e quantos deslizes nós temos durante o dia. É necessário que a gente morra para todo esse tipo de deslize, para poder nascer e lá na frente dar muito fruto. Bom, uma vez que agora você sabe que é importante que o grão de trigo ali, quando Jesus fala, está comparando com você e está comparando comigo, veja bem, atrás disso, então Jesus vem e estabelece alguns requisitos. Sim, ele vem e requer de você. O que Jesus explica no verso 25, quando ele fala sobre isso, é que se alguém quer ser seu seguidor, veja bem, se alguém quer ser seu seguidor, então precisa praticar a morte espiritual, precisa passar pela morte espiritual, como acabamos de ver agora. É necessário deixar de amar as coisas deste mundo, para então amar em primeiro lugar as coisas que vêm lá do alto, lugar onde Jesus está. Se você for mais para frente um pouquinho na sua Bíblia, pegar o livro então de Colossenses, capítulo número 4, capítulo número 3. Colossenses então, capítulo número 3. E você lê os versos 1 até 4, vamos ver o que é que indica Paulo através dessa carta aos Colossenses. Ele diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, para ressuscitar precisa de morrer, e é essa morte espiritual que eu estou falando, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Paulo ainda recomenda, pensai nas coisas lá do alto, mas não as que estão aqui na terra. Por que, Paulo completa? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Jesus Cristo em Deus. E Paulo então completa dizendo, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. É o que precisamos entender na nossa vida, é o que precisamos de buscar. Muito bem. Depois disso, a gente vai então encontrar com a glorificação que só vem através do serviço. O que é isso? Por fim, Jesus completou dizendo que aquele que decidisse ser seu servo, isto é, ser seu seguidor, fazendo as suas obras, as obras de Jesus, esse teria a única honra pela qual realmente vale a pena gastar a vida. Pela qual realmente vale gastar a vida. Esse terá a honra de Deus. O Pai o fará participar da glória do Filho. Glorificação esta, veja bem, glória que muita gente busca ter, mas procuram caminhos errados, procuram glórias passageiras que vêm dos homens e não de Deus. Lá em Mateus capítulo 6, verso 1, a gente lê o seguinte, Mateus indicando, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante os homens, com o fim de serem vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Por outro lado, eu ainda digo para você,
lembremos sempre das palavras de Jesus. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Depois de sabermos sobre as ações e declarações do Salvador do mundo, Jesus Cristo agora nos deixou a explicação sobre sua missão. E eu quero passar por isso, dando a vocês que podemos identificar com atenção nos verso 27, a tensão que Jesus enfrentou através da plena consciência da missão dele, onde ele diz, aí dentro do verso 27, agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora. Será que Jesus realmente iria fugir do compromisso dele diante de Deus? Certamente não. Jesus sabia do sofrimento físico que estava para enfrentar. Lembra que eu falei do sofrimento da semente? Está comparado com o sofrimento físico de Jesus. Jesus também sabia do sofrimento social dele, mas também sabia do maior sofrimento que estes que eram, ou seja, que estavam na frente dele, seria depositado, seus pecados, né, seriam depositados, todo o pecado do mundo sobre ele, mas que receberia o pecado de todos, isso. E com toda certeza, Jesus conhecia as implicações de ser um pecador. Com absoluta certeza, Jesus sabia disso. O que era ser um pecador? Diante dessas implicações, a maior delas é viver, então, afastado de Deus. É viver sem Deus. Assim é a vida de todo aquele que cultiva o pecado. Aquele que ama as coisas desse mundo. Aquele que busca as coisas desse mundo em primeiro lugar. Esse, com certeza, ama o mundo, portanto, não ama a Deus. Com certeza, não tem a Deus. Mas, como o filho obediente, Jesus enfrentou tudo isso, todo tipo de sofrimento por amor a você e amor a mim. Nos versos 28 e 29, Deus, o Pai, então comprova a origem do seu filho, quando em seguida Jesus orou: Pai, glorifica o teu nome, ou seja, Jesus debaixo de Deus, na submissão do Deus Pai. E uma voz, essa é a glorificação que ele recebeu, e uma voz como naquele dia do batismo dele, em que Deus traz ali a voz dizendo: esse é o meu filho em quem me comprazo. Desce uma voz ali naquele momento dizendo: eu já o glorifiquei. Quando Jesus fala que a minha alma está angustiada. Então ele fala: eu já o glorifiquei, Deus, e ainda o glorificarei. O que acontece aqui nesse momento é que os que estavam ali em volta também ouviram. E alguns diziam que era trovão e outros diziam ser voz de anjos. Estas frases referiam-se à morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo por você e por mim. Nos versos 30 e 33, Jesus então mostra a implicação da sua morte quando explica a necessidade dela. Jesus explicou aos seus discípulos e à multidão que a voz que havia ouvido: eu o glorificarei, eu já o glorifiquei e vou glorificar mais. Ele explica que essa voz não era voltada para ele, mas sim voltada por causa daqueles que estavam ali presentes, os discípulos e a multidão. Jesus confirma com a frase: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, o príncipe Satanás, não resta dúvida. Com a sua morte, Jesus vence o pecado, levando com ele todo tipo de pecado existente nesse mundo, como também deixou derrotado Satanás através da sua ressurreição, vencendo também a morte. Conclusão, nos versos 34 e 36. O que dá para tirar de conclusão aí? Jesus declara que se mostra que ele é a luz da vida e exige crença
de seus seguidores. Seria o que eu disse ali atrás, os requisitos que Jesus exige de você, como exige de mim. Jesus finaliza com essas palavras, exigindo de você e de mim uma tomada de decisão. Que tomada é essa? Ele diz: ainda por pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não o apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Fechando, com isso eu concluo dizendo que não existe maneira diferente de ser filho de Deus, assim como Jesus é o Filho de Deus, a não ser morrer de maneira definitivamente, ou seja, aqueles que dizem ser cristãos, mas ainda vivem agarrados às coisas do mundo, percebam se de fato essa morte foi uma morte definitiva, que é a morte que eu digo que nós precisamos ter para as coisas desse mundo. Como exemplo, o que Paulo deixou escrito para nós todos em Gálatas 5, 19 e 21, foi o que eu li lá atrás. A sequência de coisas que a nossa carne busca aqui do mundo. Então pense nisso, irmãos. É necessário morrer para então dar frutos e frutos que interessam a Jesus Cristo. Amém?